Graça e paz, Deus abençoe você que está chegando nesse vídeo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu não sei de onde você vem, mas se você crê na palavra de Deus, Deus tem um destino para você. Eu não sei de onde você veio, nem para onde você vai, mas eu tenho certeza que Deus tem um destino bom para a sua vida. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo de número 23. E hoje nós vamos dar um foco maior para o versículo 29 e 30, tá bom? Todo domingo eu vou ler do verso 20 ao verso 33. Semana passada o foco foi o verso 20. Hoje o foco é o verso 29 e 30. Mas vamos ler o texto todo, de onde nós estamos tirando essas três mensagens chamada destino. Vamos lá. Eis que envia um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar para o lugar que tenho preparado, destino. Guarda-te diante do anjo, ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e serei adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhe darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todos as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Eu completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco. Alguém tem uma outra versão que diz alguma coisa diferente de pouco a pouco? Eu sei que a NVI diz uma outra coisa diferente. Alguém tem? A minha diz pouco a pouco, como está aqui. Pouco a pouco os lançarei diante de ti. Quem tem uma versão diferente? Aos poucos. Tem outra diferente? Não? Seja como for, está dizendo a mesma coisa. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o Eufrates, porque darei as tuas mãos aos moradores da terra, para que os lances diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim e servires aos seus deuses. Isto te será uma armadilha, uma cilada. Pai, a tua palavra, e a tua palavra tem poder criador. Senhor, sobre todas as coisas, nesta manhã, eu oro pedindo que
como é na verdade, como é de fato, o Senhor Jesus, o Supremo Pastor, como é de verdade Jesus, o Supremo Pastor, e as ovelhas ouvem a sua voz e te seguem. Sou apenas comunicador do teu Evangelho, Senhor, chamado por tua graça para pregar a verdade, mas tu és o Supremo Pastor, e as ovelhas são suas, e o rebanho é teu. Que as suas ovelhas nesta manhã ouçam a sua voz através de mim, que elas te sigam, Senhor Jesus, e o que o Senhor as guie aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, por amor do teu nome. Amém. Você já se perguntou por que as coisas boas demoram a acontecer? Por que muitas vezes sentimos que Deus está demorando demais para responder às nossas orações? Nesta manhã e também à noite, se você voltar, você vai ser duplamente abençoado. E acredite, tem coisas novas na mesma mensagem. Você imagina um livro como a Bíblia, de séculos, cada vez que a gente se junta para ouvir, ela fala uma coisa nova para a gente. Imagina se você volta no culto da noite. Deus tem coisas novas para você, quando você o busca com mais intensidade. E esta manhã nós vamos explorar esta verdade profunda sobre o tempo de Deus e a sua estratégia para cumprir seus propósitos. Imagine plantar uma semente. Talvez as mulheres dessa igreja já tenham tido experiência de plantar alguma planta. Deixa eu perguntar para ver se elas são como a minha esposa. Alguma mulher aqui, ou homem, já plantou como eu? Já plantou planta? Deixa eu ver, quem já plantou uma plantinha aqui, pelo nem que seja uma samambaia, uma margarida, ok. Quem nunca plantou uma planta precisa plantar. É como aquele adágio popular, como aquele dito popular: todo mundo antes de morrer precisa fazer o quê? Plantar uma árvore, escrever um livro. Não tem mais uma coisa? Eu não lembro do terceiro, se alguém lembrar. Pedro, você lembra? Todo mundo precisa plantar uma árvore, escrever um livro e ter uma terceira coisa. Mas enfim, imagine que você planta uma semente. No início, quando você planta, você não vê nada. Eu já plantei muito. A minha primeira formação é em agropecuária. Embora eu nunca tenha exercido a profissão, eu de verdade me formei num lugar em que tinha 50% de aula técnica e 50% de aula prática. Então eu plantei de tudo que você pode imaginar, desde brócolis até pêssego, todo tipo de hortaliças e tubérculos. Tubérculos, para quem não tem um pouco mais de dificuldade de entender, são raízes, tipo mandioca, cenoura, rabanete, etc e tal. Não vou dar aula de agropecuária aqui hoje. Mas quando você planta uma semente, no início você não vê nada. Mas com paciência, com paciência e cuidado, a semente brota. Ela cresce e se transforma numa planta forte. Deus, em sua sabedoria infinita, também trabalha da mesma forma na sua vida e na minha. Ele planta sementes de fé, Ele planta sementes de esperança em nossos corações. Não foi uma nem duas vezes, foram várias que Jesus comparou os corações à terra. Jesus diz que a palavra dele é como semente e que o coração dos homens é como terra. E quando o terreno do coração é bom, cheio de fé e de esperança,
Quando o coração recebe a semente da palavra com fé, com esperança, ela brota, ela cresce e ela produz dentro da vida da gente, no tempo certo, frutos abundantes. Jesus compara a vida da gente sempre com árvores, com ramos, com frutos. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, vocês são os galhos. Todo ramo que está em mim produz fruto abundante. A Bíblia nos diz que Deus é todo poderoso, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz isso de capa a capa, que Deus é todo poderoso. Então por que Ele não resolve os nossos problemas de uma só vez? Então por que Ele não soluciona as nossas crises de uma só vez? A resposta que eu tenho para você pode desafiar o seu jeito de pensar e pode desafiar o seu jeito de esperar coisas, as suas expectativas. É justamente na aparente lentidão de Deus que encontramos a beleza da perfeição dele. Eu vou dizer essa frase muito bonita porque ela quase me fez chorar. E como eu estou aqui com vocês, juntando as minhas emoções a de vocês, juntando minha fé a de vocês, juntando minha esperança de vocês, pode ser que eu me emocione mais. A aparente lentidão de Deus, é nela que nós encontramos a beleza da perfeição de Deus. Deus, minha irmã, meu irmão, Deus não irá se acelerar ao seu gosto. Deus não irá se agitar por causa das nossas crises. Deus não irá se apressar por causa da nossa pressa. Muitas vezes, queremos que Deus haja de acordo com os nossos planos e prazos. Às vezes eu fico me perguntando quem de verdade é Deus na minha relação com Ele. Às vezes eu fico perguntando quem de verdade é Deus na relação de Deus com a igreja. Porque às vezes, meus irmãos, eu abro meu coração para vocês, por vezes eu me vejo acelerado demais e querendo as coisas dentro dos meus planos e dos meus prazos. E não só vejo isso na minha vida, vejo isso na vida de muitos de vocês também. Querendo que as coisas aconteçam dentro dos seus planos e dos seus prazos. Muitas vezes é assim que nós desejamos. Deus faz isso assim e faz isso agora. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, tem um tempo diferente do nosso. Deus tem um tempo diferente do seu e do meu. Ele trabalha de forma paciente, gradual, construindo um futuro sólido e duradouro. Quantos aqui desejam de verdade o futuro sólido e duradouro e bom de Deus que você mesmo deseja para a sua vida? Quantos querem isso acontecendo na sua vida? Deixa eu ver, diga amém. Eu também quero. Eu quero os planos de Deus que são duráveis e sólidos para a nossa vida. Mas para isso, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas sobre Deus.
E eu repito e insisto que você assista o vídeo da semana passada, porque lá tem 4 segredos para a vida em 2025. E como é uma série de mensagens, uma está ligada na outra, é o mesmo texto, só que com foco diferente. O foco de hoje é pouco a pouco a sabedoria de Deus. Como é que está lá o título? A estratégia de Deus. Pouco a pouco é a estratégia de Deus. Eu fico impressionado como muitas pessoas querem acelerar Deus, porque elas vivem num ambiente interno acelerado, mente acelerada, atividade acelerada, e elas esperam que tudo seja e aconteça de maneira rápida e acelerada. O nosso Deus, o seu Deus, o Deus que você escolheu para ser seu Deus, se é que você escolheu Jesus Cristo para ser o seu Deus, você e eu precisamos aprender como Ele funciona. Quais são os princípios, as leis e as regras, qual é a forma que o nosso Deus escolhido para ser nosso Deus funciona. Porque se eu e você não entendermos o jeitão de Deus, a gente vai ficar chateado com Deus. Não é uma ou duas vezes que eu encontro gente comicamente, desculpa o meu sorriso, mas eu encontro muita gente na vida magoada com Deus. Talvez você já tenha se magoado com Deus. Eu quase. Quando eu vi que toda a minha vida ruiu aos meus olhos, imagina você diante de um prédio alto e sendo construído o próximo andar, e você vê aquele prédio todinho ruir diante dos seus olhos. Muitas vezes é assim que nós enxergamos as nossas obras, as coisas que nós estamos fazendo na vida da gente. Eu enxerguei minha vida assim, estava sendo construída uma coisa bonita na minha vida, e diante dos meus olhos tudo aquilo ruiu. Eu tive a tendência, eu quase culpei Deus por tudo. E nós precisamos entender o jeitão de Deus para não se magoar com Ele, porque Deus não quer o seu mal, Deus quer te dar um fim que você deseja, cheio de fé, de esperança e de coisas boas. Acredite você ou não, mas Deus está comprometido com o seu bem. E eu vou repetir esse texto vez após outra. Aquele que não poupou o seu próprio Filho Jesus, antes por todos nós o entregou, como não nos dará com Ele todas as coisas? Deus está interessado em te dar mais do que você é capaz de acreditar em coisas boas. Pastor, então por que nós sofremos? Por causa dos processos. Vamos entender algumas coisas a respeito de Deus que são profundas, sobre a sua sabedoria e o tempo dele de agir. Versículo 29, aí do capítulo 23 de Êxodo, diz assim: não os lançarei diante de ti num só ano. Diga isso. Quem são esses que Deus diz que ia lançar diante do povo dele, de Israel? Israel, quero lembrar, Deus tinha libertado Israel da escravidão de 430 anos, amassando barro com palha para fazer tijolo para o Egito. 430 anos escravizado no Egito, vivendo mal pago, em aperto, morando mal, comendo mal, por 430 anos. E Deus vai lá e tira esse povo da escravidão com uma mão forte. Lembra? Através das 10 pragas. Gafanhotos, sangue no rio, etc e tal. Uma mão poderosa. Assim como Deus tirou você do pecado com uma mão poderosa do sangue da cruz de Jesus Cristo. E a mim também. E aí Deus está comprometido em levar esse povo para um destino. O destino do povo era a terra prometida, a terra dos cananeus, dos heteus, dos jebuseus. Não se preocupe com os nomes, parece coisa do outro mundo. Heteus é quase ETs, mas não é. São os heteus, jebuseus,
São os povos que adoravam outros deuses, e Deus tira o povo do Egito e diz: eu vou te dar uma terra tão boa, tão boa, tão boa, que a figura que eu posso usar é uma terra cheia de mel e de leite, símbolo de fartura, símbolo de abundância, símbolo de vida plena. Deus está comprometido em levar você e eu também, não a terra dos heteus, não a terra dos jebuseus, não a terra de Israel físico lá no Oriente, não, Deus está comprometido em levar a gente para a terra prometida da vida em abundância e eterna em Jesus Cristo. Ele está te conduzindo para lá, Ele está te levando para lá. E algumas coisas importantes que nós precisamos entender. Primeiro, a promessa de Deus. Deus prometeu expulsar os inimigos de Israel, diga comigo, pouco a pouco. Me ajuda a pregar, vai. Vira para o irmão da direita e diz assim: ó, Deus vai destruir os seus inimigos pouco a pouco. Eita, Deus paciente. Qual é o seu primeiro inimigo? Eu mesmo. Alguém disse diabo, alguém disse eu mesmo. Vocês não estão de todo errados. Eles são inimigos. Eu mesmo sou inimigo, o diabo é inimigo, mas o nosso primeiro inimigo é o pecado. Hebreus disse: na vossa luta contra o pecado, vocês não chegaram a derramar sangue, como foi Jesus. Na vossa luta. Agora imagine a seguinte situação: imagina que Deus vem e tira todo o pecado da sua vida de uma hora para outra. Você não tem mais razão de estar aqui, você vira um anjo, você vira algo superior da hora para outra. E não dá, a gente não suportaria uma mudança tão radical. O nosso corpo físico, as nossas emoções contaminadas, não suportaria uma transformação de um segundo para o outro. A gente ia explodir. Se Deus nos fizesse ser, num estalar de dedo, o que Ele quer fazer, num segundo, eu e você, a gente ia explodir. Nosso corpo não ia suportar a pressão. Por isso que está prometido que nós vamos ter um corpo transformado depois da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque aí a gente vai estar pronto. Mas agora não. Então veja que para tirar o pecado da vida da gente, embora Deus odeie o pecado, Ele faz isso aos poucos. Quando a gente peca e a gente sabe que tem o Espírito Santo, se você quer saber se você tem o Espírito Santo dentro de você, é que quando você peca, imediatamente você entristece, chora e perde perdão. Quem não tem o Espírito Santo, quando peca, não faz nada, continua pecando, nem sente o peso do pecado. Mas quem peca e tem o Espírito Santo, imediatamente sente tristeza e pede perdão a Deus e quer mudar de vida. Quem esconde o pecado não conhece Jesus. Mas esse é o assunto para outra hora. Deus promete livrar a gente dos nossos inimigos, mas não é só o pecado, são coisas que acontecem na sua vida que também são seus inimigos, que impedem você e eu de vivermos uma vida plena, abundante, próspera. Tem muitos inimigos na vida da gente, incluindo eu mesmo, incluindo o diabo, mas tem muitos inimigos. E Deus prometeu que ia livrar a gente dos nossos inimigos, porém, diga comigo, pouco a pouco. Essa promessa pode gerar expectativas imediatas. Eu quero ver Deus me livrar dos meus inimigos agora. Quando a gente é muito agitado dentro da gente, essa é a maior prova que Deus precisa ter paciência com a gente. Quando a gente é muito apressado por resultado, a gente pode acreditar que Deus está tendo um grande trabalho com a gente. Quando a gente está focado no tempo dos resultados do nosso plantio, do nosso trabalho, ao invés da gente focar no trabalho, a gente foca no resultado. Ao invés de focar na jornada, a gente foca no destino. Meu irmão, não é o destino, é a jornada.
Porque se eu e você não vivermos bem na jornada, o destino não vai ter todo esse sabor. Vai com calma, desfruta da jornada, porque o destino é certo. Mas desfruta da jornada. Um dia uma senhorinha pegou um trem, e ela estava cheia de bagagem, de malinhas, na década de 50, aquelas malas duras, parecendo couro, e ela cheia de bagagem. E ela chegou e pediu ajuda para subir no trem, subiu no trem, ela ia fazer uma viagem para outra cidade, e aí ela entrou no trem, o sujeito picotou o ticket dela, e ela começou a acomodar as bagagens, acomodar ali, e não dava aqui, põe a outra aqui, a pequena ali, e a senhorinha foi, de repente ela colocou a última bagagenzinha no lugar, sentou, e o trem apitou, já estava chegando na próxima estação, ela já estava chegando no destino dela. Aí ela virou pro assessorista lá dentro do trem e falou: por que ele apitou? Falou: porque nós já chegamos. Ela olhou para ele espantada e disse assim: poxa, se eu soubesse que ia ser tão rápido, eu teria gastado pouco tempo acomodando a bagagem, mais desfrutando a viagem. Pare de ficar preocupado com a bagagem, meu irmão. Esquece um pouco o destino. Deus já deu um destino para nós, mas nós estamos aqui para desfrutar da viagem. Nós estamos aqui para curtir a viagem. Deus não só tem um destino maravilhoso para você, mas Ele tem uma viagem que te leva para lá. Ele tem paisagens maravilhosas, campos de flores e frutos, cachoeiras frescas de águas correntes, cristalinas. Ele tem pessoas maravilhosas que vão encontrar você no meio da viagem. Tem gente linda que vai abraçar você no meio da sua viagem. Por que você está acomodando a bagagem? Deixa a bagagem para lá. Abre mão do fardo, do medo, da crítica, da injustiça, porque Deus tem mais para a nossa vida durante a jornada. A jornada é mais importante que o destino às vezes. Nós vamos para o reino, nós vamos para a vida eterna, mas a jornada é tão importante quanto. A conquista da terra prometida não será instantânea, como não foi para o povo de Israel. Não foi instantânea. Pouco a pouco eu vou tirar os seus inimigos, pouco a pouco. E o que eu faço, pastor, nesse pouco a pouco? Aprenda, cresça, expanda, critique menos, ame mais, perdoe mais, abrace mais, chore mais, peça ajuda mais, ajude mais. O que você faz durante a jornada? Tem tantas ideias que passam na minha cabeça louca, de coisas boas que eu e você podemos fazer na jornada. Converse mais, tome mais café com os amigos. Não, eu estou focado no meu resultado, o que é importante é o resultado. É isso que o mundo faz por nós. Você espera o que do mundo? Que ele diga o que eu estou dizendo? Esquece. Dizer o que eu estou dizendo só debaixo da graça do Espírito Santo. Porque o mundo vai dizer para você que você precisa focar sua vida em resultado. E é óbvio que nós queremos resultados. A Bíblia diz que Jesus disse: toda vara, todo galho que está em mim, ele produz muito fruto. Mas espera um pouquinho. Deixa eu chamar você para uma conversa na mesa. Jesus não pulou a parte de que toda galho, toda vara que está em mim. Ele não pulou essa parte. Ele não disse: todos vão dar muitos frutos. Ele disse: toda vara, todo galho que está em mim, esse produz muito fruto. Por que nós estamos pulando a parte de ficar em Cristo? Por que nós estamos pulando a parte de permanecer em Cristo e já ir para o fruto?
Eu me lembro de uma turma que perseguiu Jesus, depois de comer a multiplicação dos pães. Foram atrás de Jesus e disseram assim, está registrado no Evangelho de João. Foram atrás de Jesus e disseram: mestre, como o senhor veio parar aqui? E aí ele disse assim: vocês estão atrás de mim porque vocês comeram do pão. Ele falou assim: não, nós queremos fazer as suas obras. Me ensina, a gente quer resultado. Nós queremos fazer as suas obras. E Jesus deu a seguinte resposta: a obra de Deus é esta, que creiais no seu Filho Jesus, a quem Deus enviou. Às vezes tem gente que é tão focada no lá, que Deus desmerece totalmente o lá, para falar a você: olha, o importante é você crer em Jesus. Como tem gente que gosta de fazer, né? E glória a Deus pelos que gostam de fazer. Existe tempo para fazer, mas o fazer não pode pular o ser. E nós fomos chamados para sermos e desfrutarmos da jornada em Cristo Jesus. Posso ouvir amém nessa igreja? Amém. Nas lutas e desafios que enfrentamos na vida, eu quero encorajar você a confiar na promessa de Deus. Ele vai tirar os seus inimigos diante de você. Ele vai tirar os seus inimigos, mesmo quando os resultados não são imediatos. Pense menos no tempo das coisas e mais nos relacionamentos. Essa é a promessa de Deus. Mas no verso 29, Deus deu uma razão. Tem uma razão por que Deus age assim. Se Deus age pouco a pouco, por que motivo Ele faz assim? E a razão está no verso 29, ele diz assim: pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques. Perdão, eu estou lendo o verso 30. Verso 29: não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra não se torne desolada e as feras dos campos não se multipliquem contra ti. Irmão, presta atenção. Deus não faz as coisas assim porque Ele sabe como tudo funciona na sua vida. Deus não faz as coisas assim porque, se Ele fizer assim, muitas vezes vai causar desolação. Se Ele tirasse todos os inimigos de uma só vez, as feras iriam atacar os corpos caídos e também iam atacar o povo de Israel. Deus não faz as coisas de uma hora para outra porque Ele está cuidando de você, porque Ele está cuidando de mim, porque Ele está te protegendo. A razão de Deus é proteção. Imagina você pegar seu filho de 3 anos, colocar ele num caminhão Volvo trucado, sai todo mundo, você liga o motor, engata a primeira, solta o seu filho lá dentro e diz: dirige. Você está colocando seu filho num desastre mortal. Por que não posso soltar meu filho de 3 anos dentro de um Scania, dentro de um Boeing e dizer vai? Porque ele não está pronto para isso. Vai acabar mal. Deus não faz as coisas rapidamente na minha e na sua vida, porque se Ele fizer assim, vai acabar mal para você. Ele está te protegendo, minha irmã. Se você veio essa manhã aqui como orou o Júnior: Senhor, o Senhor sabe do que nós precisamos, entrega uma palavra para nós. Se você veio aqui querendo ouvir uma mensagem do Senhor para a sua vida, Deus está dizendo para você também que Ele não fez ainda para te proteger. Ele não fez ainda porque Ele está cuidando de você, porque Ele sabe, como um bom pai sabe que não pode colocar o filho em perigo. Aguarde, porque o seu destino é certo, é só uma questão de tempo. Trabalhe com Deus no tempo dele, não fique esperando que Deus se dobre ao seu tempo. Trabalhe com Deus no tempo dele, não fique esperando que Deus faça no seu tempo, no seu prazo. Posso ouvir amém? Deus está te protegendo. Deus protegeu o povo de Israel. Deus está protegendo, Deus está cuidando. Deus tem um compromisso com você. Por isso Ele não faz rapidamente. Tem coisas que são mais rápidas, tem coisas que são mais lentas, não importa. O tempo é de Deus e a sabedoria e a estratégia de Deus. Terceiro,
Antes de ir para o terceiro, deixa eu dar uma dica aqui. Nós devemos imitar a compaixão de Deus em seu jeito de lidar com os outros, sabe? Nós precisamos imitar Deus. Você olha para Deus, você vê Deus cuidadoso com você, comigo. Ele não nos dá as coisas de imediato. A gente precisa ser cuidadoso com as pessoas ao nosso redor. Precisamos ter mais carinho com as pessoas que estão ao nosso redor. Vai com calma. Tenha paciência. Por que você fica tão briguenta, tão briguento assim? Para de ser briguenta, para de ser briguento. Mal-humorado, mal-humorada. Vai com calma. Se Deus trabalha com você de maneira tranquila, pouco a pouco, por que você quer que o outro mude da noite para o dia? Por que você quer que o outro seja da noite para o dia? As pessoas não vão ser só porque você quer. Deus está trabalhando em você, Deus tem paciência com você, Deus tem carinho com você, compromisso com você, amor com você. Tenha isso também com as pessoas ao seu redor. Tenha isso comigo, como pastor da igreja Apex. Tenha isso com a liderança dessa igreja. Se você admite que Deus está trabalhando aos poucos com você, por que você está esperando rapidez na igreja Apex? Por que você está esperando rapidez do seu filho, da sua filha? Calma, vai com calma. Terceiro, agora vamos para o terceiro. Terceira coisa que nós vamos aprender no verso 29 e 30, e esse aqui para mim é fundamental, gente. Verso de número 29 e 30, eu vou ler de novo, diz: não lançarei diante de ti num só ano, para que a terra não se torne uma desolação e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que multipliques e possuas a terra por herança. Fique tranquilo, Deus vai te dar o que Ele prometeu a você. Por favor. Quantos aqui creem que Deus tem uma promessa de bênção para a sua vida maravilhosa? Então, por favor, Deus vai te dar. Por favor, Deus vai te dar. Deus vai nos dar. Deus vai me dar. Tenha isso certo. Deus é um Deus que tira a gente do pecado para levar a gente para um destino maravilhoso. Mas eu quero que você, na jornada, aprenda uma coisa forte sobre Deus. Deus respeita a gradualidade. Nossa, pastor, que palavra difícil. Gradualidade. O que é gradualidade? É fazer pouco a pouco. Deus criou leis. E se pudesse ter lá uma fala contemporânea nos 10 mandamentos, eu faço as coisas pouco a pouco. Deus é um Deus do pouco a pouco. Deus criou leis para a existência da terra. Um mês não acontece em um dia, se bem que o nosso Deus pode fazer um ano acontecer numa só vez. Mas Deus respeita as leis que Ele criou. Você não planta hoje e colhe amanhã, e Deus respeita isso. Deus age pouco a pouco. Essa estratégia permite que seus planos sejam cumpridos de forma completa e duradoura na sua vida. Quando Deus vai construir algo na vida da gente, Ele vai construir para ficar para sempre, sólido. Então não se desanime. Ele conhece, meus irmãos, escute isso, Ele conhece os detalhes, as circunstâncias e as pessoas envolvidas na sua vida. Tem gente aqui que se embananou tanto na vida, que Deus conhece como que Ele vai ter que fazer para desemaranhar. Tem gente que se emaranhou menos, e aí o processo dura menos. Mas olha, deixa Deus desemaranhar a sua vida, pouco a pouco. Olha só, quando a gente assiste um filme ou uma série, é mais ou menos o jeito que Deus age. Quando eu assisto uma série ou quando eu assisto um filme, olha só, eu estou do lado de cada tela assistindo o filme, certo? E aí, eu vejo que o personagem tal
está tramando contra o personagem Y. Só que os personagens não sabem. Durante o filme, um não sabe o que o outro está tramando. Mas eu que estou assistindo o filme, eu estou vendo, eu fico até bravo e chamo o outro de besta. Seu besta, você não sabe que a outra está tramando coisa ruim para você. Mas eu sou o espectador. Eu vejo todo. Assim é Deus na minha e na sua vida. Quando Deus olha para a sua vida, é como se fosse uma peça teatral, é como se fosse uma série da Netflix, do Amazon Prime, é como se fosse um filme do Brasil Paralelo. A sua vida é como se fosse uma série que Deus criou, um filme que Deus criou. E deixa eu dizer, você e eu, na nossa vida, a gente só vê o imediato, a gente só vê o que está acontecendo diante do nosso nariz. Mas Deus não, Deus vê tudo, como eu assisto o filme. Deus já sabe de tudo, assim como eu já sei quando eu estou assistindo o filme. Deus conhece cada detalhe, cada circunstância e cada pessoas envolvidas na sua e na minha vida. Deixa Ele trabalhar, Ele sabe o que está fazendo. Podemos aplaudir a sabedoria de Deus? Confie em Deus, meu irmão. Igreja PEX, confie em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, ruins. Confie em Deus. Confie em Deus. Confia. Nós devemos e precisamos crescer na nossa fé e cultivar paciência. Diga. Diga. Cultive paciência na sua vida. Ela faz mais bem do que a pressa. Tinha um psicanalista chamado Jung. Jung era amigo de Freud. O Jung certa vez escreveu e disse: a pressa, ela não é do diabo. A pressa, ela é o próprio diabo. Toda vez que você está apressado por resultados, e eu também, completa a frase, tá bom? Toda vez que a gente vive apressado, a gente está de mão dada com o outro lado. Cultive paciência e cultive perseverança na sua vida e eu na minha. Confie em Deus, Ele está no controle, meu irmão. Deus no controle não é uma frase para você usar na hashtag do Instagram. Hashtag Deus no controle. Que coisinha mais xoxa. A maioria das pessoas que põe hashtag Deus no controle está no descontrole. Não põe hashtag Deus no controle, põe no seu coração, confia em Deus. Deixa eu lembrar do nosso irmão Davi, que foi rei. Davi foi rei, e ele também às vezes teve tentações da pressa e do resultado. Então ele registrou uma oração que está nos Salmos, que dizia: porque está apressado a minha alma, porque está abatido a minha alma. Ele está falando com ele mesmo. Veja, Davi está falando com ele mesmo. A gente fala com tanta gente, mas a gente fala pouco com a gente mesmo. Davi falava com ele mesmo, dizia assim: por que você está abatido, ó minha alma? Espera em Deus, porque ainda eu o louvarei. Por que está agitada a minha alma? Espere em Deus, porque ainda eu o louvarei. Espera, espera. Espera. Já levou seu filho para pescar? Eu já. E como é difícil a gente fazer o filho segurar a vara com a isca e o peixe está vindo na boca e ele vê e eu também, e ele puxa antes. Meu filho, põe lá a isca e espera. Aí ele põe. Mas por que você está puxando a isca? Porque eu acho que ele vai morder a isca e naquela hora você para de achar. Quando ele morder, você puxa a vara.
Eu levei meu filho para pescar, ele era pequenininho, num pesqueiro chamado Santa Rita. E era assim que ele fazia. Eu já fiz isso com meu pai também me ensinou a pescar. Engraçado, né? Jesus, quando chamou os seus apóstolos, ele disse: vinde após mim, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas pescadores do padrão de Jesus precisam aprender a esperar. Espere em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Deus tem uma promessa para você e Ele não vai abrir mão. Seu destino está garantido. É uma terra boa. A razão de Deus demorar na sua vida é porque Ele está cuidando de você. Ele está protegendo você. Deus age de forma estratégica. E a estratégia de Deus é pouco a pouco. Tenha paciência e perseverança. Porque pouco a pouco, enquanto você confia em Deus, Ele vai lidar com os seus inimigos, com os seus adversários, com as suas circunstâncias, e vai levar você e eu para a terra prometida. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, gente. Vamos ficar de pé. Pastor, eu não guardei nada.